povo, como diz lá, não sei quem colocou no grupo lá, esse calor é bom para evangelizar, né? Já para falar para o povo, ó, se está assim aqui, imagina no inferno. Então vai se convertendo aí, vai se arrependendo, que enquanto você está aqui tem tempo, né? Amados, como tem sido poderoso esses temas de quinta-feira. Quinta-feira ainda teremos uma conclusão, mais uma quinta que estaremos juntos com esse tema, né, que nós estamos, o tema do ano, na verdade, mas nós iniciamos janeiro falando todas as quintas-feiras sobre ele, e nós vamos caminhar o ano todo falando que anunciá-lo é a nossa missão, né? Anunciar a Cristo é a nossa missão, e foi para isso que Cristo nos chamou. Senão Cristo, quando a gente aceitasse Jesus, dava um ataque cardíaco ali, morria, já ia embora, e vai todo mundo para o céu, e glória a Deus, né? Mas não é assim que funciona. A gente fica aqui para... quando a gente aceita Jesus, a gente se alista no exército. Eita, glória! A gente se alista no exército, irmão. E é interessante que às vezes a gente... às vezes a gente pensa assim, né? Ah, pastor, eu não servi o exército. Mas só que você é aquele que está no aguardo. Se tiver uma guerra, você é chamado. Se tiver uma guerra, você é convocado. Se tiver uma guerra, você teve um alistamento ali, mas eu fui dispensado, eu não servi o exército, eu não sei. Não, você vai ser chamado. Você vai lá para a luta. Porque você está na reserva. Você está na reserva, você está ali. E aí, como exército de Cristo é assim, irmão. Quando Cristo precisa, Ele nos chama. Às vezes a gente pensa assim, mas eu servi a Deus, eu tenho que ter um ministério, eu tenho que estar envolvido. Não, de repente quem tem um ministério é que está listado. É que foi convocado ali para estar listado ali. Você talvez esteja dispensado pelo Senhor de um ministério, mas quando o Senhor precisa para uma guerra, precisa para uma luta se levanta, você tem que estar lá, você tem que estar disposto a anunciar. Quando às vezes você entra numa família, numa casa, que você fala, precisa de Jesus, você é do exército, você tem que anunciar. Você tem que anunciar a paz ali, você tem que declarar em nome de Jesus, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Amados, essa semana, eu falei para minha esposa que eu já tinha uma mensagem no meu coração, eu precisava tentar trazer ela para a realidade, tentar trazer ela para o entendimento ali de como Deus queria. E realmente, no meu coração, tinha uma mensagem para eu trazer. Mas ontem eu orando, né? A gente vai chegando perto do domingo assim, né, pastor? A gente vai dando uma intensificada, vai ficando mais atentos nos detalhes que o Espírito Santo vai trazendo. E ontem o Espírito Santo trouxe muito forte no meu coração algo que estava totalmente diferente do que eu vinha pensando. E é algo assim, mas algo que eu já venho falando há um tempo aqui, que é sobre identidade. Há um tempo atrás eu ministrei sobre restauração da minha identidade, de restaurar a identidade, de estar atento, mas hoje eu quero ministrar e eu quero trazer algo ao seu coração e ao meu coração e ao nosso coração como igreja do Senhor, que nós precisamos entender a identidade de filho, irmão. E é exatamente esse tema, entendendo a identidade de filho. Porque muitas vezes, irmão, nós não concebemos bem isso dentro de nós. A gente tem muita dificuldade de se comportar como filho de Deus, de caminhar como filho de Deus. Sabe, é muito interessante que muitas vezes a gente chega a algum lugar e às vezes por nós somos tratados de algumas formas por sermos filhos de alguém, né? Quantas vezes? É filho do fulano, né? Quantas vezes? Eu lembro que muitas vezes eu em Santos, quando eu chegava em algum lugar e tal, eu falava, é filho do Donizete. Você é filho do Donizete? Então eu era tratado de uma outra forma por ser filho do meu pai. Porque meu pai tinha construído algo antes de mim. Meu pai tinha construído um ciclo de amizade, meu pai tinha construído um ciclo de pessoas, e aquilo fazia com que eu fosse tratado diferente, apenas pelo fato, as pessoas às vezes não me conheciam, apenas pelo fato de eu ser filho dele. E aí as pessoas já me davam um tratamento diferente, por eu ser filho dele. Lembro da Dudinha muitas vezes, né? A Dudinha a gente chegava, estava lá na Cristo é Poder, e todo domingo lá tinha cantina, né? E aí às vezes eu ia chegar lá,
e na Cristo é Poder tem uma dinâmica diferente de final de culto, né? O pessoal vai pedir oração para os pastores, vai lá na frente, e a gente fica ali muitas vezes conversando, às vezes demora, né? Pra gente ir lá para a cantina, e aí às vezes eu ia lá, filha, você quer comer alguma coisa? O pai estava ali orando e tal, você quer? Não, pai, fulano já pagou para mim. Aí ela já tinha comido um pastel, já tinha comido pizza. E aí, mas quem pagou? Foi fulano, pagou para mim lá. E eu, irmão, você pagou lá para minha filha? Não, pastor, deixa para lá. Mas essa pessoa pagava para todas as crianças da igreja, irmão? Ela pagava para minha filha por quê? Porque era minha filha. Minha filha desfrutava de coisas que eu tinha conquistado no coração das pessoas. Você consegue entender isso? Minha filha desfrutava de situações que ela nem sabia que ela estava desfrutando, mas de coisas que eu tinha plantado. Eu tinha plantado. E assim, às vezes, irmão, nós não conseguimos conceber isso espiritualmente falando. Que nós podemos desfrutar de coisas que foram plantadas pelo nosso Jesus. Nós podemos desfrutar de coisas que não foram plantadas por nós, mas foram plantadas por Cristo. E nós temos um acesso hoje que não foi adquirido por mim, foi adquirido por Cristo. O véu se rasgou não por minha causa, mas por causa de Cristo. O véu se rasgou por causa dele. E ele adquiriu, irmão, ele adquiriu passagens e abriu portas que eu posso acessar só por ser filho. E às vezes eu não acesso porque eu acho que eu não sou merecedor. Você entende? Tem uma que é muito emblemática para mim. E eu quero que você reflita nessa dinâmica comigo junto, na sua mente aí, no seu coração, essa dinâmica seja colocada em prática aqui na sua vida. Lá em Mateus capítulo versículo 6, Jesus fala assim, quando orares, faça o quê? Entre no teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que ouve no secreto. E no secreto ele te compensará. Entenda comigo, como que é essa dinâmica na sua cabeça? Como que essa dinâmica funciona dentro da tua cabeça? Dentro do teu coração? Quando você lê esse versículo, na sua cabeça você imagina assim, eu vou entrar no meu quarto, na minha casa, vou fechar a porta e vou atrair a presença de Deus para esse lugar, e esse Deus que eu atraio a presença para esse lugar vai me abençoar. É assim que funciona na tua cabeça? Ou na tua cabeça funciona assim, eu vou entrar no meu quarto, que é na casa do meu pai, a qual ele já está lá me esperando, e eu vou entrar e vou falar com ele, e ele vai me ouvir, porque ele já está me esperando. Qual é a dinâmica que funciona para você? Isso vai falar muito da sua identidade de filho. Dependendo como você pensa isso, está declarando como que você pensa e como que você enxerga a sua identidade. Porque a presença de Deus não é possível ser atraída por nós, irmão. Não tem uma condição que você possa atrair a presença de Deus. A presença de Deus já é, porque Jesus já trouxe essa presença para nós. E o Espírito Santo já habita. E quando eu entendo isso, e quando eu percebo que lá a parábola do filho pródigo estava falando de mim, que eu era o filho que tinha me afastado, que eu era o que estava longe, e o pai me trouxe, me deu um anel, o pai me deu novas vestes, o pai me deu uma sandália nova, o pai me deu um posto de dignidade de novo na sua casa, eu vou entender que essa dinâmica espiritual, independente onde seja o quarto que eu me tranco, o pai já está lá me esperando, porque é o quarto dele. É o quarto na casa dele. É o quarto na casa dele. Independente de onde é o quarto, que entende que isso é um sentido figurado, né? Que Jesus está falando. Pode ser pode ser uma salinha, né? E não um quarto. Mas, independente de onde eu me encontre, seja no Japão, seja na China, seja no Afeganistão, seja no Brasil, se eu me tranco dentro de um lugar, esse lugar é o quarto da casa do meu pai. E ali ele já está me esperando para me ouvir, falar, para ter uma conversa comigo. Entende isso? Enquanto eu não consigo conceber isso na minha mente, no meu coração, eu acho que eu preciso atrair Deus. Eu acho que eu preciso fazer algo para Deus ser atraído, como muitas religiões fazem. Eu preciso acender incensos, eu preciso fazer um batuque, e Deus vai vir, porque Deus, ele precisa ser atraído. Não, irmão, Deus já foi atraído pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo já trouxe a presença dele para nós.
O sacrifício de Cristo já fez com que a presença dele habitasse em mim, habitasse em você, através do Espírito Santo de Deus. Nós já recebemos isso. Então essa dinâmica é muito importante para você ter uma clareza. Porque senão, irmão, fica distorcido. A minha identidade, eu não converso mais com o filho. O senhor marcava a hora para falar com o seu pai? Tinha uma hora? Pai, tem um espaço aí na sua agenda para o senhor me atender? Seu filho precisa marcar? Pai, hoje dá para o senhor me atender? A hora que o filho vem, o filho fala, o filho conversa, o filho se achega ao pai. Mas a identidade de filho é tão distorcida dentro de nós, irmão. Sabe por quê? O que faz isso? É o peso da culpa. É o peso da culpa que está dentro de nós. É o pouco entendimento da graça de Deus. É o pouco entendimento do que Deus fez por nós, que é muito maior do que eu posso fazer por Ele. Tudo que eu posso fazer na minha vida inteira, irmão, não vai ser um cisco perante do que Deus já fez por mim. Não vai ser um farelo numa mesa perante tudo aquilo que Deus de fazer por mim. Então é preciso que nós entendamos. Eu quero trazer alguns entendimentos bíblicos, irmão. Eu quero entender com você. Eu quero ler na Bíblia. Eu quero que você entenda alguns versículos. Porque se você olha lá para trás, no Velho Testamento, já falava, mas eu não vou ir para o Velho Testamento. Eu quero continuar aqui, vir aqui no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento você tem pelo menos 14 menções que Deus menciona a paternidade dele para com Israel. Uma emblemática é quando Deus fala para Moisés, fala, olha, vá a Faraó, fala com Faraó, conversa com ele, porque eu preciso resgatar a minha filha. Quem era a filha? Era Israel, era o povo de Israel, que ia ser resgatada por Deus. Deus estava tratando Israel como filha, irmão. Mas os cabeça dura dos religiosos sempre tiveram dificuldade de entendimento, preferiam trazer tudo como um grande sacrilégio, chamar Jesus, falar que Deus era seu pai. Oh, meu Deus, como ele pode falar isso, que Deus é pai? Eles tratavam Deus com tanta distância, irmão, e tratavam Deus com tanta falsa reverência, que parecia que aquilo era um absurdo falar, mas eu poderia entender de várias maneiras, em vários versículos bíblicos do Antigo Testamento, que Deus tratava Israel como a sua filha, como sua filha. E uma marca do ministério de Jesus, irmão, é baseado na filiação dele para com Deus. A marca mais profunda que ele vai deixando, se você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, por diversas vezes, ele menciona, e a importância de entendimento, que ele fala, pai, assim como sou um contigo, eles são um comigo, que eles sejam um entre eles, para ser um conosco. Então, a base do caminhar de Jesus na terra era a sua filiação com Deus, de Deus, era ser filho, era caminhar como filho. E esse entendimento era muito profundo no coração dele, irmão. Era muito profundo. E eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Aleluia. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Pai, em nosso meio. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, possa ter liberdade em nosso meio, Pai, para falar aos nossos corações. Eu já declaro em nome de Jesus que toda a muralha da religiosidade vai caindo por terra agora, Pai. Senhor, eu já declaro no nome santo de Jesus, Pai. Ô Senhor, que todo espírito de engano, Pai. Ô Senhor, que tente, ô Senhor, trazer seta em nossas mentes, em nossos corações, que caia por terra nesta hora, Pai. Que a verdade do Senhor, que é Cristo é a nossa verdade, Pai. Que essa seja uma marca do nosso viver, Pai, da nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja, toma os corações aqui em tuas mãos, Pai. Leva as mentes cativas ao Senhor, Pai. Ô Senhor, que aquele que está cansado seja revigorado pelo teu Espírito. Ô Pai, aquele que está ainda confuso, Pai. Ô Senhor, que encontre equilíbrio no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, toma o coração da tua igreja em tuas mãos nessa hora, Pai. Eu repreendo todo o mal, Pai, que tente se levantar contra o entendimento do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Amados,
É interessante que quando nós lemos esse versículo, nós já entendemos o lugar, já entendemos o momento a qual ele está sendo dito, né? Nós já entendemos. E este é o meu filho, a quem eu me comprazo, a quem me agrado, a quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. Sabe, irmão, eu não sei se você entende que nós nos tornamos alvo do amor de Deus. Nós somos alcançados por esse amor. E enquanto nós estávamos desgarrados, independente do que estávamos fazendo, esse amor nos alcançou. Jeremias fala que com laços de amor ele nos atraiu. Que você tenha vindo para esse lugar. O amor de Deus te atraiu para esse lugar. Foi o amor de Deus que te atraiu. E o amor de Deus e ser alvo do amor de Deus, irmão, é um privilégio. Ser alvo do amor de Deus é um privilégio. Porque muitas vezes, irmão, nós queríamos ser alvo do amor de alguém aí fora. Muitas vezes nós quebramos a cara e tropeçamos porque queríamos tanto o amor de alguém, ser reconhecido ou ser visto por alguém, mas as pessoas nos rejeitaram. Mas eu quero dizer para você, Jesus nunca rejeita ninguém. Seja quem for, seja uma prostituta pecadora, seja uma adúltera ou seja um miserável aos nossos olhos. Jesus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita ninguém, irmão. E o alvo do amor dele, irmão, foi eu e você em um dia. E Jesus aqui era alvo do amor de Deus, foi alvo do amor do Pai. E nós somos alvo desse amor, irmão. Eu e você, a cruz consumou e pagou o preço, irmão, do resgate da nossa identidade de filho, irmão. E nos deu o direito de acessar nossa filiação diante da paternidade de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, fala o quê? Que deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, a saber, todos aqueles que nele creu. Ou seja, quem crê em Cristo, recebeu um poder e foi transformado em filho de Deus. Transformado num filho de Deus. Então eu preciso entender isso, irmão. Porque muitas vezes o diabo vai lançar setas. Muitas vezes o diabo vai falar coisas. Muitas vezes o diabo vai trazer menções no meu coração. E vai falar, não, você não tem condição. Você não pode. Você não é. Você não tem direitos. Mas o diabo que perdeu todo o direito, irmão, sobre aqueles que creem em Cristo. O diabo perdeu todo o direito sobre aqueles que creram em Cristo. O diabo perdeu todo o direito. E aí ele tenta adquirir direito de novo. Através de quê? Através de setas, através de mentiras, de sofismas. Fazendo as pessoas acreditarem que não são aquilo que realmente são. Filhos de Deus. Filhos. E essa identidade, irmão, eu preciso entender, irmão. E a minha mente precisa entender. É com a minha mente, é um caminho. A minha mente precisa estar claro isso. Porque senão eu sempre caio em enganos. A minha mente precisa ser transformada. Eu preciso entrar, e lógico, eu venho cheio de culpa, cheio de pecados, mas eu preciso entender a graça, eu preciso receber o perdão, e eu preciso entrar nessa atmosfera de Deus de novo, e poder entender que sim, Deus tem uma casa, Deus tem um quarto, Deus tem um lugar na casa dele para mim, porque Ele me resgatou. Ele esperava eu voltar ansioso, Ele esperava eu voltar ansioso, e Ele me deu um anel, Ele me deu novas sandálias, Ele me deu novas vestes, e hoje eu tenho acesso à casa do Pai. Eu preciso entender isso, mas é uma transformação da mente. É uma transformação da mente, porque senão eu fico num lugar de acusação. Eu fico num lugar onde o diabo tem domínio, onde o diabo pode tomar conta da minha mente, onde o diabo pode falar o que quiser. E eu vou dar mais crédito para o diabo do que para a palavra. Então Jesus, ele também, sendo alvo do amor de Deus, ele nos mostra. E um grande tempo do ministério de Jesus foi tentando mostrar para os discípulos que eles eram filhos. Tentando falar que eles eram filhos do Pai Celestial. Isso é muito forte, irmão. Nós somos alcançados pela graça do Pai, irmão. E isso precisa entender. Olha só, essa validação de Deus, nesse versículo que nós lemos, a validação de Deus para o ministério de Jesus, não foi depois do ministério concluído, foi no início. Às vezes a gente acha que tem que concluir grandes coisas para ser validado por Deus.
Às vezes nós achamos que precisamos fazer grandes coisas para Deus nos validar. Mas Deus já nos adotou como filhos. E aí, por sermos filhos, nós entramos nesse caminho que Ele preparou para nós. Caminho de santidade, caminho de amor, caminho de graça, caminho de boas obras, caminho de boas práticas. Nós entramos. Vamos falhar no meio do caminho? Sim. Mas se arrependendo, voltando, nos corrigindo. É esse o caminho, porque a validação está no começo, não está no final das coisas, irmão. Ele já te chama de filho. Ele não vai te chamar de filho. Ele já te chama hoje. Tá entendendo isso, irmão? Ele já te chama hoje de filho. Não vai te chamar um dia. Não vai ser um dia não, é agora, é hoje. E uma das características, irmão, que eu vejo que era de Jesus, era não duvidar do que o Pai dizia sobre ele. Jesus não duvidava, irmão. Jesus falou, você é meu filho amado. Podia qualquer um falar qualquer coisa. Quem falou? O Pai. Então essa é a verdade. Essa é a verdade. Como caminha o seu coração, irmão? Com as verdades de Deus sobre a sua vida. Você crê no que Deus fala sobre você? Ou você crê nas circunstâncias, o que as pessoas fazem? Ou nas rejeições que aconteceram na sua vida? Porque talvez você foi rejeitado, como eu. Quantas rejeições, irmão? Falei aqui do meu pai, mas eu tive rejeição do meu pai. Meu pai abandonou a família. Meu pai, como pai, não foi bom exemplo. Muitas rejeições dentro do meu coração tiveram. Mas quando Cristo veio, quando eu entendi que Cristo me resgatou e me deu uma posição de filho, eu falei, peraí, esse pai não vai pisar na bola comigo. Esse pai não vai me abandonar. Esse pai não vai me deixar no meio do caminho. Esse pai, quando eu pedir socorro, ele não vai falar não. Esse pai vai estar ali. Você entende? Porque a verdade dele, do que ele fala, é o que ele fala que é verdade, irmão. Não é que a vida me mostrou, não é o que a vida fez comigo, é o que Deus fala que é a verdade. O que Deus falou de mim é a verdade. O que Deus fala para mim é a maior verdade. Pode acontecer tudo ao contrário ao redor, mas Deus falou algo de mim. Então essa é a verdade. Isso aqui eu não abro mão. Então essa característica Jesus nunca abria mão, irmão. Ele tinha a certeza de quem ele era. Olha só, não sei se você lembra, quando Jesus foi batizado, que era essa cena, quando Jesus foi batizado, o que aconteceu logo depois? Foi para o deserto. Foi para o deserto. Ele foi para o deserto. E aí o que aconteceu lá no deserto? Jejuou e foi tentado. Qual é a primeira coisa que o diabo tenta? O diabo podia, olha só, o diabo podia fazer qualquer, o diabo é astuto, irmão, o diabo sabe o que estava fazendo. Olha como ele tentou Eva lá no jardim. É verdade que Deus falou que de toda árvore você pode comer? Ele sempre dá um, não era verdade. Tem uma que Deus falou que não era para comer, ela deu audiência. Ele tentou fazer isso com Jesus de novo. Ele podia falar assim, Jesus, se tu é poderoso mesmo e faz milagre, transforma essa pedra em pão. Se tu é realmente o Messias, transforma essa pedra em pão. Mas o que o diabo vai fazer? Se tu és realmente filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se realmente tu és filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Mas como Jesus sabe que quem falou foi Deus, não foi ele não precisava provar nada para o diabo, irmão. Às vezes a gente está vivendo uma vida tentando provar para o diabo que não é bem o que ele está falando. Você está entendendo? Às vezes a gente caminha uma vida tentando provar para o diabo, irmão, que não é bem isso que o diabo está falando, não. Irmão, deixa o diabo para o inferno e os seus capeta. Vai viver a vida de Deus, vai viver o que Deus tem para você, vai pegar os Deus para a sua vida e caminha sobre ela. Na hora que o diabo falar, você manda o diabo, fala, sai daqui endemoniado. E manda ele para o lugar dele, fala, vai para onde Jesus já determinou. E acabou, irmão. Às vezes a gente dá muita audiência para o diabo. Dá muita audiência. Vender o mundo para o diabo, irmão. Vender a televisão para o diabo. Porque isso é do diabo, porque isso é do diabo, isso é do diabo. Foram dando para o diabo todas as coisas. E agora a gente luta com uma cultura do reino para tomar de volta. Porque é isso que nós, como igreja desse tempo, está fazendo. A igreja dos anos 80 entregou tudo para o diabo. Porque era do diabo, irmão. Cortar, fazer barba do diabo.
Cortar cabelo assim, ó, que nem nós, é do diabo, irmão. É do diabo. É tudo do diabo, irmão. E tudo era de Deus, tudo Deus que fez. E aí entregam para o diabo. E aí agora a gente tentando resgatar de volta. Vamos viver uma vida plena, vamos viver com Jesus. Por quê? Porque é uma identidade distorcida de quem somos. Somos filhos de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O pastor Jair falou isso aqui quinta-feira. E tudo que nela há, tudo é de Deus, não tem nada do diabo. O diabo não tem nada. O diabo é um derrotado. Então não dê ouvido ao diabo, irmão. Não tente provar para o diabo, não tente falar nada com ele. Com o diabo não tem entrevista. Quem é você? O que está fazendo aí? O diabo é para ir para onde ele tem que ir. Sai em nome de Jesus. Para com essa bagunça aqui agora. E é assim que se trata com o diabo. Não se entrevista, não se conversa, não dá conversa para o diabo. O diabo tem que ir para onde ele tem que ir, irmão. É para onde ele tem que ir. E quem determina é Deus, quem determina é Jesus. E aí às vezes a gente dá muita audiência, dá muito ouvido. Não. Quem falou? O que Deus falou sobre sua família? O que Deus falou sobre sua esposa? O que Deus falou sobre seus filhos? É isso que é, irmão. Se você não está vivendo, declare. Declare para viver. Mas não, fica... não, mas o diabo lança uma seta. Não, mas a sua mulher não gosta tanto de você como você pensa. Essa é a verdade que fica no meu coração? Não, mas seu marido, tá vendo como ele anda frio? O coitado tá ralando, trabalhando que nem um condenado. Mas tá vendo como ele anda? Nem te procura mais. O cara só precisa de uma massagem no pé. Só isso que ele precisa. Está trabalhando que nem um condenado. E aí, sabe o que é? Toda a promessa que Deus fez cai por terra. E o que o diabo falou fica. Realmente ele não está mais procurando. Gente. Vamos crescer, vamos ser filho. Vamos entender se o pai que me deu é o melhor. É o que eu preciso, é o que o pai me deu. E glória a Deus. E o diabo que vá para o lugar dele, irmão. Não deixe ele ficar falando no seu ouvido, não. E eu preciso entender isso, irmão. Quanto eu não entendo... eu começo a não desfrutar, eu começo a não acessar, eu começo a viver uma vida medíocre. Um filho distante, um filho que acha que não é merecedor, como o que vivia na casa do pai. Estava lá, estava vivendo, estava junto, mas pai, eu nunca comi, como nunca comeu um bezerro cevado, como nunca matou, filho, porque não quis, estava aí, era só pegar e fazer. Porque achava que era o quarto dele, e ele precisava atrair a presença do pai. Não, ele já tinha a presença do pai. Ele já tinha tudo que era do pai. Você entende, irmão? O que é ser filho é diferente. Entenda, ser filho não é fazer o que quer, irmão. Não é fazer o que quer. Entenda isso. Não é ser birrento que nem as criancinhas que é aqui, ó, que tem que chamar atenção 50 vezes. Não é isso. Ser filho é ter acesso. Ser filho é poder sentar com o pai. Pai, posso ir? Posso caminhar? É isso que o Senhor tem para mim? É poder ter a certeza que Ele está ali te ouvindo. E nada pode mudar isso. Ainda que você não esteja ouvindo ou sentindo. Ele está. Ele está. E você tem que sair cheio de convicção disso. Isso é fé, irmão. Isso é fé. É bonito ter fé quando o barco está indo tranquilinho. Mas quando o barco está chacoalhando, aí você olha e Jesus está dormindo porque não responde. Aí fica doido. Acorda o mestre aí. Acorda o mestre. Porque às vezes Jesus está dormindo, irmão, no barco. Mas está lá. E só dele estar já é a garantia. Moisés fala assim, Senhor, não quero anjo, não quero nada. Se o Senhor não for, eu nem saio nem daqui. Meu pé está pregado. Meu pé está pregado. Não vai me arrancar daqui não. E pronto. Porque eu só vou se o Senhor for. Pode mandar anjo, pode vir legião, pode vir quem for. Não quero. Não, mas eu vou mandar Abraão, não interessa. Não está isso na Bíblia não, tá? Só estou conjecturando, né? Senão os irmãos falam, pastor com heresia. Conjecturando. É porque Abraão era muito importante para eles, né? Na época de Moisés, era muito importante. Ai, meu Deus. Tem que explicar, né? Tem que explicar que senão... Mas, às vezes, a gente... é só a presença, irmão, é só Ele estar. E eu tenho que entender isso. Jesus está na minha casa. Deus está na minha casa. Eu já tenho um lugar. Eu sou filho. Amém? Olha só.
Quando não compreendemos a paternidade de Deus, irmão, teremos dificuldades consideráveis em desenvolvermos nossa maturidade espiritual e nos relacionarmos com Ele como Pai. Vamos ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Se eu não discernir isso e não entender isso, eu vou ter dificuldade de relação com o meu Pai. Entende isso, irmão? Vai ser muito difícil para mim, eu não posso. Muitos cristãos tratam Deus, irmão, como um Senhor severo apenas, que está sempre pronto para punir quando erram, irmão. Mas Jesus desejou ardentemente que a nossa compreensão sobre Deus partisse da premissa que Ele é o Pai Celestial. Tanto é que quando Jesus, os discípulos falam, Senhor, ensina a gente como orar. Primeira frase da oração, vocês quando orarem comecem assim, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Sabe, irmão, tira a religião do seu coração, mas eu acho que todo dia a gente tinha que recitar como um poema o Pai Nosso, para não sair da nossa cabeça. Para você entender, sair de manhã da sua casa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Tinha que ser todo dia, irmão. Não como uma oração que nem muitos fazem. Não, daquele uma reza. Não, mas para isso ficar marcado no meu coração. É o meu Pai. É o meu Pai. É o meu Pai. Sabe, irmão, todo dia quando eu oro pela comida, eu falo, Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado. É o pão nosso de cada dia. Que nos dá hoje, não é assim? É o maná do dia Ele deu, irmão. Está aí. Às vezes a gente reclama, nossa, pastor, está uma dificuldade, pensa numa situação. Deixa eu te falar, irmão, você passou fome? Você está comendo, irmão. Talvez você não está comendo o que você quer. Mas tem um arroz e feijão lá, tem um ovo. Não vai morrer não. Não vai morrer não. Arroz, feijão e ovo, ó, vai te segurar muitos anos. Vai te segurar muitos anos, irmão. Às vezes você não está comendo a pizza, você não está comendo o filé mignon que você quer. Tem muito mais a ver com o que eu quero. Isso não é dificuldade, irmão. Dificuldade é passar fome. Dificuldade é não ter um arroz para fazer, um feijão para fazer. Isso é dificuldade. Às vezes a gente faz uma tempestade, irmão, em que não é dificuldade. Ah, não tenho um chocolate, eu não tenho nenhuma bolacha recheada para minha filha comer. Irmão, come bolacha de céu. Eu comia bolacha recheada uma vez no mês, quando meu pai ia fazer compra, aí trazia, era aquela briga. Os 3 irmãos comeu ali, acabou, irmão. Só no outro mês. Era desse jeito. E aí dificuldade, não, tudo é uma dificuldade, não é dificuldade não, irmão. É uma restrição, amém, glória a Deus por isso. Dificuldade é passar fome. E se você está nessa igreja e está passando fome, é porque você está mudo. Porque se você falar, irmão, todo mundo aqui arruma o que você comer. Em nome de Jesus, você não vai passar fome não. Amém? Então, entenda a situação. Então você é um filho. E às vezes está numa dificuldade, a gente, Deus está longe de mim. Não está não, irmão. Está vindo o pão nosso de cada dia. Está ali tudo certinho, está tudo bonitinho, irmão. Amém? Vocês estão comigo? Eu quero falar com você alguns versículos, só para você entender, em vários momentos, em vários personagens bíblicos, vão falando algumas coisas aqui, e eu quero que você entenda isso, para isso ficar registrado no seu coração, irmão. Deixa registrado no seu coração. Deus é um pai amoroso que ama seus filhos. Você crê nisso? Onde isso se prova? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Olha que grande maravilhosidade. Fomos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então Ele é um Pai amoroso, irmão. Ele me chama de filho. Antes de eu chamar Ele de pai, Ele já me chama de filho. Porque isso não é a dificuldade do entendimento de Deus para comigo. É comigo para com Deus. Ele já te chama de filho. Filho amado, vem aqui perto. Filho, vem aqui no quarto que eu quero conversar. Quando você ler esse versículo de Mateus 6,6, você vai falar assim, preciso ir lá porque meu pai está me esperando lá. Esse é o sentido, entende? Eu preciso ir lá para o meu quarto, me trancar, porque meu pai está me esperando lá. Meu pai está lá me esperando para trocar uma ideia comigo, para falar comigo. Esse é o, entende, irmão? Esse é o sentido. Isso fala muito de como eu me vejo como filho de Deus.
E aí, tem um outro versículo, Efésios 1,17, diz assim, que Ele é o Pai glorioso que conduzirá seus filhos à glória eterna, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha só, esse Deus, irmão, sabedoria, o espírito de conhecimento e de revelação no seu coração. Revelação de quê? De que você é um filho amado dele. Você é um filho amado dele. Você é um filho amado de seu pai. Talvez, irmão, você era de uma família de muitos irmãos. E talvez seu pai tinha um filho preferido, que fazia algumas coisas. Talvez tinha mesmo. Jacózão, um homem de Deus, sim ou não? José era um homem de Deus? Jacó era homem de Deus? Israel era homem de Deus? Mas os outros não eram? E aí Jacó tinha uma predileção por José, que foi isso que irritou os outros irmãos. Talvez na sua casa era igual. Até uma família de Deus, mas seu pai tinha uma predileção por um ou por outro. Isso tem uma marca em você. E aí às vezes o teu relacionamento com Deus é problemático por causa disso. Lá na casa da Maria Rita tem um problema, né? Que teu pai tem predileção, né? Ela é filha única, ela é predileta, tem uma predileção por ela. É igual na minha casa, a Dudinha lá é a preferida. Irmãos, às vezes isso a gente transfere para Deus. Não, porque Deus olha melhor para a irmã Ema do que olha para mim. Deus olha melhor para o Cássio do que olha para o pastor Jair. Deus gosta mais do Artuzinho do que gosta da irmã, viu? Deus gosta mais dele, tá? Porque ele é predileto de Deus. Às vezes a gente tem isso dentro do nosso coração. Por quê, irmão? Porque a gente reflete, entende? Um tratamento, mas isso precisa mudar dentro da nossa mente. E isso não é no coração, irmão, isso é na mente. Isso é na mente. E o diabo usa isso contra a gente. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama a todos. Entende isso? É que alguns se disponibilizam mais e vão mais longe. Amém por isso. É só isso, irmão. Mas de preferência não existe. Alguns se disponibilizam mais, alguns entendem mais, e aí acabam fluindo de uma outra forma. É só isso. Não tem que Deus prefere o Jair, ou prefere... Não tem essa não, irmão. Na hora que vem a chicotada, vem nos dois. Eu lembro... Interessante isso demais, cara. Eu não tinha nada a ver com a história. E eu era sempre o bagunceiro da família, né? Na verdade, os três eram bem bagunceiros lá em casa. Mas teve uma cena lá que meus dois irmãos fizeram uma bagunça lá, não sei o que aconteceu, cara, quebrou um vaso da minha mãe, e minha mãe tinha um lance que era o seguinte, quando ninguém falava, ela pegava os três, Vlaup, e eu tomei uma surra que eu não sabia nem porque eu estava apanhando, que eu cheguei de casa, e tu entrou lá pro quarto, e pá, tá os três de castigo. Aí eu falei assim, eu só lembrei, já pedi perdão para eles, tá, irmão? Eu falei assim, segunda a mãe vai trabalhar, eu vou quebrar os dois, mano. Eu falei, eu vou quebrar os dois, que eu nem sei, porque vocês deviam ter falado quem foi. Quem foi aí, eu vou descobrir quem foi dos dois, eu vou caguetar para a mãe. Porque eu estava apanhando eu estava vindo da rua, e eu já entrei apanhando. Porque minha mãe era assim, catava os três e dava ali nos três. Porque ela não queria injustiça, mas ela estava cometendo, porque eu não tinha nada a ver, eu fui injustiçado ali. Me senti injustiçado, mas assim, irmãos, era assim, a gente era desse jeito, irmão. Mas aí chegava na segunda, a gente já tinha esquecido, ia brincar, ia empinar pipa. Já tinha esquecido, nem brigava. Era só no momento ali. Mas, sabe, Deus, se Ele tiver, irmão, que acertar uma conta com o Jair, e tiver que acertar comigo, Ele vai acertar, irmão. E pronto, porque pai é assim. Pai que ama, corrige. É desse jeito. Então Deus não tem pessoas prediletas. Amém? Não tem. Ele é o Pai Santo que nos separa e nos guarda para vivermos em sua presença. Você crê nisso? João 17:11 diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha só um pedido que Jesus faz por mim e por você. Guarda eles em teu nome. Ó, Jesus era sabido, hein? Jesus não falou nem em meu nome. Em teu nome, Pai, guarda eles. Guarda eles. Olha que forte isso, mano.
fez Deus se comprometer com algo poderoso, Jesus aqui. Jesus fez uma aliança forte aqui com Deus. Deus, guarda eles em teu nome. Eu não vou estar mais no mundo, porque eu estou indo. Mas guarda eles em teu nome. Isso é guardado em nome de Deus, irmão. Isso é guardado em nome de Deus. Olha que profundo isso, irmão. Isso é guardado, irmão. Então o Pai te protege, o Pai te guarda, irmão. Por isso que eu falo, o diabo não tem conversa nenhuma com nenhum crente, irmão. Não pode ter, não deveria ter. Tem crente dando conversinha, irmão. Não dê mais. Cessa isso em nome de Jesus. Não sei qual espaço que o diabo tem na tua mente, mas hoje não vai ter mais em nome de Jesus, irmão. Muda sua mente. Não dê espaço para Satanás falar na sua mente, não, irmão. Você é filho de Deus, entrega sua mente a Ele. Entrega sua mente a Deus, irmão. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus conduzir seus passos. Caminha no que a Bíblia fala. Por isso que a gente fala, irmão, lê a Bíblia, irmão. Porque às vezes Satanás ganha porque a gente não tem isso aqui guardado no coração, irmão. A gente não tem isso aqui, ó, na nossa mente. A gente não tem, irmão. E não estou falando, pastor, eu tenho que decorar de capa a capa. Não, não. Mas tenha as promessas de Deus para a sua vida guardada. Tenha as promessas de Deus para a sua vida guardada no seu coração. Se Ele falou que você é filho, você é, e ponto final. Jesus não caía em lorota nenhuma, irmão. Jesus não caía, porque Ele sabia que se Deus falou, falou. Ele é um Pai justo, que nos justifica pela fé em Cristo, para sermos adotados como filhos. João 17:25 fala, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. Ele é o Pai justo. Ele é o Pai misericordioso, que consola seus filhos em suas tribulações. 2 Coríntios 1:3 diz assim, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Você precisa de consolação no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da perda de um parente? Ele é o Deus da consolação. Ele é o Deus da misericórdia. Ele é a misericórdia daquele que cai, irmão. Você quer entender uma maturidade de um cristão? Vê o nível de misericórdia que tem no coração dele. Sabe, Jair, às vezes as pessoas acham que ser maduro é conhecer a Bíblia toda. Ser maduro, um cristão maduro é conhecer tudo da Bíblia. Não, é pregar bem, é falar, irmão, eu não me encanto com falas bonitas, não me encanto. De verdade, irmão. Eu já vi muita pessoa falando bonito de mau caráter. Lá em Brasília tem um monte. Eles pegam o microfone lá, falam bonito, mas um monte de mau caráter. Então eu não me encanto, irmão. Sabe por quê? Porque eu vejo como que essa pessoa perdoa? Como ela lidar com perdão? Como ela lidar com quem erra? Sabe por quê, irmão? Porque esse é o caráter de Cristo em nós. É um caráter de misericórdia com aqueles que erram. É perdoar aqueles que falharam. Olha, irmão, a gente está aqui 6 anos nessa igreja. 6 anos. Nós tivemos uma pessoa que ficou de banco aqui e foi embora. Porque ela também pisou na bola. Na quinta-feira conversou um negócio comigo, fez uma aliança, perdoou na minha mão. No sábado estava tocando no barzinho. Aí foi pro banco. Aí não tem conversa. Aí foi pro banco, não ficou, quis ir embora. Ficou ofendidinha. Mas não se preocupou de me ofender e de ofender a Cristo. Não se preocupou. E é interessante isso. Uma pessoa só que ficou aqui, irmão. Porque a gente trata sempre olho no olho, conversa. Dá quanta chance, pastor? 70 vezes 7. 70 vezes 7, irmão. E ó, o senhor já viu alguém no banco aqui, na igreja? Não precisou. Se precisar, eu ponho, irmão. Eu não tenho problema de pôr em banco. Mas, irmão, a gente vai conversar, vai analisar, vai ver a pessoa se arrependeu. Por que vai pôr em banco? Está arrependido. Vamos tratar junto, vamos caminhar junto, vamos andar junto. Amém? Se for para mim, eu não posso atender agora, irmão. Ele é o Pai gracioso que atende nossas orações e nos sustenta nos mares revoltos da vida. Tiago capítulo 1:17, põe aqui, irmão. Tiago 1:17. Demorou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança, irmão. Por isso que eu falo, quando ele falou, ele falou.
Se ele fala sobre você, irmão, ele falou e acabou. Isso é a maior verdade. Agarra isso, irmão, com as suas unhas. Escreve isso. Tatua isso, irmão. Não tá a moda tatuagem aí? Deus falou o quê? Tatua o que Deus falou aqui, ó. Tatua. Vai lá e olha todo dia, irmão. As pessoas gostam de tatuagem, não gostam? Tatua o que Deus falou, então. Ó, Deus falou isso aqui. Vai lá e bota uma tatuagem, irmão. Bota, bem grande. No peito, assim, ó. Para quando você olhar no espelho, vai lá, é o que Deus falou. Não vou esquecer, irmão. Figurativo, tá? Isso aqui, mas se quiser tatuar o que Deus falou, você tatua. Porque se eu for tatuar o que Deus falou, irmão, não ia sobrar espaço na minha... Porque Deus já falou muita coisa para mim. Glória a Deus por isso. Hein, Jair? Já pensou, Jair? 47 anos de ministério. 47, né? 47 anos de ministério. Tanto que Deus já falou para ele, ia ter que ter uns 3 Jair aí para poder ter pele para tatuar o que Deus já falou, né, Jair? A gente vai. Mas, irmão, você está entendendo? Tatua na tábua do teu coração. Deixa isso bem claro, bem visto. Isso foi Deus que falou, irmão. Não tem variação, não muda. Não muda. Tem gente que fala assim, mas pastor, Deus fez uma promessa para mim e não aconteceu. Talvez você fugiu do caminho da promessa. Porque tem um lugar, tem um ponto onde a promessa vai se cumprir, irmão. Ponto da promessa. Às vezes a gente se desvia desse lugar. Às vezes Deus dá uma direção e tem a promessa para se cumprir ali. A gente se desvia para lá, se desvia para lá. Se você realinhar de novo, a promessa se cumpre. Eu creio nisso. Olha só. Vamos voltar aqui em Moisés. Lembra lá? Quem Deus chamou para tirar Moisés, tirar o povo do Egito? Chamou Moisés. Deus falou o que para Moisés? Moisés, vai lá que eu tenho ouvido as orações do meu povo. O clamor do meu povo chegou a mim. Vai lá que eu vou resgatar e vou levar esse povo para a terra que eu prometi para eles. A terra de Canaã. E deixa eu falar uma coisa para você. Essa promessa era para quem, irmão? Era para Caleb e para José? Era para todos. Mas todos entraram? Porque saíram do caminho da promessa. Saíram do caminho. Você está entendendo? Tem um caminho da promessa, irmão. Se você sai desse caminho, se desvia dele, você fica no meio do caminho. Você fica no meio do caminho. A promessa de Deus não mudou. Ela continuou, mas alguns não alcançaram. Porque desviaram do caminho da promessa. E Deus falou, para vocês alcançar, vai ter que, subiu a nuvem, vocês vão. Desceu a nuvem, vocês param. E assim vai. E era para ir. Mas muitos ficaram no meio do caminho. Muitos ficaram. E a gente não entende isso. Então tem promessas, irmão. Olha, que Deus fale com você aí. Tem promessa que Deus fez para você lá atrás, ainda é válida. Ainda é válida. Talvez você precisa se realinhar de volta para o caminho que Deus tinha lá atrás para você. E você se desviou dele. Você desviou desse caminho. Não estou falando que você desviou do Senhor, amém? Mas desviou do caminho da promessa. Amém? Vocês estão comigo? A compreensão da paternidade de Deus, irmãos, é revigorante na construção de uma verdadeira identidade no nosso coração, irmão. Somos filhos de Deus, porque temos nele um verdadeiro Pai Celestial. Isso tem que ser a primícia da minha caminhada. Eu sou filho dele porque eu tenho nele um verdadeiro Pai Celestial. Não um pai que nem acontece aqui, que abandona o filho, que quando o filho precisa não está. Não. Eu tenho um Pai Celestial, que quando eu estou na pior, é ele. Todo mundo me abandona, ele não me abandona. Ele está comigo. Ele segura nas minhas mãos. Ele caminha e fala, filho, não teme, porque eu estou contigo. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não teme, porque eu estou aí contigo. Eu estou aí contigo. Eu estou junto. Nós estamos caminhando para o mesmo caminho. Ele fala, eu estou te levando, eu que estou te conduzindo. Por isso que você não caiu ainda. Por isso que você não desistiu ainda, irmão. Quantos aqui já tiveram vontade de desistir? Você não desistiu porque Deus está contigo. Senão você já tinha desistido. Senão você já tinha deixado. Senão você já tinha abandonado. Um dos aspectos mais gloriosos da paternidade de Deus, irmão, é a escolha soberana que Ele fez a nosso respeito para nos tornar seus filhos adotivos, irmão. Ele decidiu. Paulo explica isso lá em Romanos. Ele fala, olha, vocês foram adotados e hoje vocês têm a oportunidade de chamar eles de Abba Pai. Paizinho querido. Meu papai. Meu papai. Entende isso, irmão? Você entende o poder disso?
de você poder sentar no teu quarto e falar: Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Minha mulher não me entende, minha filha não me entende, meu patrão não me entende, as pessoas não me entendem. Mas o Senhor sabe como é o meu coração. O Senhor sabe como é que eu estou. O Senhor sabe o que eu tenho passado. Me dá uma direção. E Ele vai te ouvir, vai te conduzir, irmão. Essa certeza você tem que ter, porque Ele é seu Pai. Ele não vai deixar você na mão. Ele não vai. Sabe, é um erro de uma conversa nossa com Deus, às vezes. Deus quer que a gente amadureça e cresça. Às vezes a gente fala: Senhor, me afasta disso, me tira disso, não é assim? Minha oração. Quem já orou isso? Deus, tira isso daqui, não deixa eu passar por isso. Mas às vezes Deus está querendo que eu amadureça, passando por aquilo. Eu preciso entender isso. Então eu vou te ensinar uma oração que eu falo. Deus, acelera o processo. Não deixa eu muito tempo nisso não. Faz eu entender logo. Aleluia. Porque não é fácil, irmão, passar. É difícil passar, irmão. Processo, é fácil quando a gente vai aconselhar e falar. Passar pelo processo, irmão, é complicado passar pelo processo. Processo do perdão, processo da traição, processo da vida financeira complicada. É difícil passar pelo processo. Sabe, então ora a Deus, fala: Senhor, tem misericórdia. Faz eu entender logo, acelera esse processo, Pai. Acelera isso logo, Pai. Ele é o Deus de misericórdia, irmão. Aprenda a falar com o seu Pai. Aprenda a revelar o seu coração para Ele de uma forma sincera. Aprende a falar Ele como Pai, irmão. Não como aquele que quer te punir, não, irmão. Deus não quer te punir, não, irmão. Sabe por quê? Se Deus fosse nos punir, isso aqui, ó. Sabe a formiguinha quando você faz assim, ó? Irmão, isso nem passa na cabeça de Deus, uma punição para nós. Se passasse, Ele não mandava o filho dele, irmão. Nem passa na cabeça de Deus uma punição para seus filhos, irmão. Nem passa na cabeça de Deus. Entenda isso. Tira isso da sua cabeça hoje, em nome de Jesus. Não passa no coração do nosso Pai nos punir, irmão. Não passa. Não é essa a intenção de Deus. Deus quer nos salvar, Deus quer nos resgatar. Deus quer que nós tenhamos vida e a vida em abundância. Foi para isso que Deus veio, irmão. Foi para isso que Jesus veio nessa terra. Foi para isso que Jesus caminhou aqui. Para nos livrar disso, irmão. Esse Pai amoroso que nos escolheu para sermos membros de sua família, nos deu em Cristo o caminho bíblico da salvação, irmão. Nos deu em Cristo o caminho bíblico da nossa salvação. E nós caminhamos nele todos os dias. Todos os dias nós caminhamos nele. Todos os dias eu e você caminhamos nele. Todos os dias nós saímos, irmão, da nossa casa, entendendo que esse espiritual está ao meu redor. Eu estou caminhando com meu Pai. E onde eu me trancar, ali é o quarto que meu Pai me deu. Ali é a casa do meu Pai. Ali é o lugar que meu Pai preparou e está me esperando para me ouvir falar. É ali, irmão. É ali, seja onde for. Seja lá na academia, seja lá no seu trabalho. É o quartinho que você trancou? Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Eu estou aqui no secreto com o Senhor. Esse é o quarto que o Senhor me deu. Esse é o quarto da sua casa, Pai. Que eu tenho acesso. Que esse acesso foi liberado para mim. Ô irmão, que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Sabe, eu olho na internet, as pessoas loucas para ver o Bolsonaro, para tirar uma foto com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chega nas cidades, enche. Está assim essa febre aí. Aí você vai num evento, o prefeito está lá, as pessoas querem tirar foto do lado do prefeito. E você tem acesso a Cristo. Você tem acesso ao seu Pai, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Você tem um lugar, irmão, que Ele reserva, como tinha lá, porque foi isso que Deus veio restaurar, foi isso que Jesus veio restaurar, aquilo que se havia perdido. O que Adão perdeu, irmão? Adão perdeu o acesso. Adão perdeu o acesso da viração do dia, onde Deus vinha falar com ele. Adão perdeu, irmão. E Jesus veio restaurar aquilo que se havia perdido. O Filho do Homem se manifestou para restaurar o acesso que se havia perdido. E hoje você pode entrar no teu quarto e falar: papai, 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 eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui me esperando. Eu tenho acesso, eu tenho um quarto na tua casa, Pai. A qual o Senhor fica me esperando para conversar, para me ouvir, para falar comigo, para se revelar no secreto.
Esse é o seu pai, irmão. Esse é o meu pai, amém? O apóstolo Paulo, irmão, ele louva a Deus na seguinte epístola, na segunda epístola aos Tessalonicenses, quando ele refletia sobre essa verdade. Ele diz assim lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou ante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a intenção de Deus, irmão, é que nós alcancemos a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu e você alcancemos. Você acha que esse Deus quer punir, irmão? Você acha que no coração desse Deus é punição para os seus filhos? Ele quer que nós alcancemos a glória. Ele quer que você alcance a glória dele, que você tenha acesso, irmão. É isso que ele quer. Deus nos escolheu para sermos seus filhos perdoados. E para isso se tornar real, ele sacrificou o seu filho na cruz do Calvário. Ele quer que eu seja perdoado. Ele quer que você caminhe como filho perdoado. Por isso que ele sacrificou o filho dele, irmão. Para que eu tivesse acesso a isso. Para que você tivesse acesso a isso. E eu quero que você faça uma oração comigo hoje. É por causa dele, irmão. É por causa de Jesus. Jesus abriu este caminho. Jesus trilhou, irmão, um caminho a qual eu posso ser transformado em filho. Eu e você. Todos são filhos de Deus? Não. Todos são criação de Deus, criatura de Deus. Para ser filho, tem que caminhar no caminho. Tem que crer que Jesus Cristo é filho de Deus, veio, ressuscitou dos mortos. E um dia vai voltar. Aí esse recebe um poder dentro dele que o transforma em filho de Deus. Este que crê recebe um poder dentro dele que transforma ele em filho de Deus. Essa é a diferença, irmão. Não é todos que são filhos. Por isso que nós precisamos anunciar Jesus. Por isso que nós precisamos falar de Jesus, irmão. Porque para Deus importa que todos sejam salvos. Todos. Todos. Deus quer o céu povoado, irmão. Deus quer uma grande festa dos tabernáculos no céu. É isso que Deus quer, irmão. Deus quer o céu cheio. Mas precisam crer. E aqueles que já creram precisam assumir sua posição de filho nessa terra. Porque quando assume a posição de filho nessa terra, começa a representar o pai. Olha, meu pai não está aqui, mas eu sou o filho. Quem é você? Eu sou o filho. Quem é você quando bate lá na sua casa? Eu quero falar com o seu pai, Arthur. O Marcelo não está aqui, mas eu sou filho, pode falar comigo. Eu transmito para o meu pai o que você quer. Eu transmito para o meu pai. Você entende isso, irmão? Você é filho. Você é o filho, você representa Deus aqui nessa terra. O que Deus tem para fazer nessa terra, irmão, não será feito antes de passar pelos filhos. Pai, pastor, que heresia, não, é isso aqui, ó. Eis que vos dou autoridade para obras maiores que a minha vocês fazerem. Vocês fazerem. Quem? Os filhos. Os filhos. Então se Deus, entenda uma coisa, sabe um milagre que a tua vizinha está esperando? Está em você. Está em você. O milagre que a sua vizinha está esperando está em você. Deus não vai fazer nela se você não for lá. Sou filho. Você tem orado ao Pai? O Filho veio aqui trazer. Eu vou orar por você e agora vai acontecer em nome de Jesus. Eu sou filho. Entendi isso, irmão. O filho tem autoridade do pai para negociar, irmão. O filho tem autoridade. Quando você fala filho, Paulo dá um entendimento romano, mas se você vai para o entendimento judeu, quando um filho empenha uma palavra, um filho de um judeu empenha uma palavra, o judeu tem que cumprir, irmão. Tem que cumprir, você sabia disso? Por isso que, olha o entendimento, quando Elias fala algo assim, ó, não vai chover, Elias sabia porque ele estava falando aquilo, irmão. Ele entendia, irmão.
Se você entende isso, irmão, que eu estou falando agora, você dá 5 aleluia, joga 3 cadeiras para o alto. Irmão, se você entender isso, você como filho, na cultura judaica, irmão, o filho quando empenha a palavra, o pai tem que cumprir, irmão. O pai tem que cumprir, irmão. Por isso que quando o filho ia negociar, o pai instruía muito o filho antes de liberar ele negociar. Porque se o filho negociou, foi ruim, já era. Já era, o pai vai ter que cumprir o que o filho empenhou a palavra, irmão. Já era, entende isso? E você como filho, se você assume isso, irmão, na hora que você falar, vai acontecer, irmão. Sabe, na hora que você chegar lá e falar, em nome de Jesus, a cura chegou nesse lar, porque o Filho de Deus chegou aqui, você vai ver o que vai acontecer naquele lar. Sabe, irmão, é muito poderoso o que eu estou falando. Por isso que o diabo, ele distorce isso, irmão. Porque ele sabe que se metade dessa igreja aqui entender isso, o seu bairro mudou, irmão. O seu bairro não vai ser o mesmo. O seu bairro vai começar a ser diferente. Entende isso? Por isso que o diabo trabalha distorcendo isso na nossa mente, irmão. Porque ele sabe, se você entender, começou a mudar a história da sua vizinhança, do seu bairro, da sua família, começou a mudar. Porque você vai declarar com autoridade, eu sou filho, eu vim aqui agora. Não é que nem muitos falam, eu determino, porque para Deus fazer a vontade sua. Não é isso não, irmão. Não é isso que eu estou falando. Porque às vezes a gente é imaturo e fica determinando coisas que não tem, nem Deus quer. Porque o filho sabe o que o pai quer. O filho sabe o que o pai quer. Entende? Não estou falando nesse nível. Estou falando que você vai chegar lá e falar, eu sou filho. Em nome de Jesus. Se Deus te enviou lá, irmão, Deus já levou a cura. Você é a cura do lugar. Se Deus te enviou, o demônio já vai sair daquela casa, porque Deus te enviou. Entende? O filho sabe a vontade do pai quando ele é enviado. Jesus não entrava em um lugar, irmão, que não fizesse um milagre. Por quê? Porque ele sabia que a vontade do pai era fazer milagre, irmão. A vontade do pai era curar. A vontade do pai era libertar. Ele sabia disso, irmão. E ele sabia que ele era filho. E a missão dele era essa. Um pão para comer eu tenho. Que é fazer a vontade do meu pai. Que vocês não podem comer ainda. Vocês não estão comendo ainda. Eu tenho fome desse pão. Vocês ainda não têm, ele falou para o discípulo. Mas os discípulos ficaram com fome desse pão depois. Que os discípulos começaram a curar, começaram a orar, começaram a libertar, começaram a converter multidões, porque anunciavam, e eles entenderam, irmão, quem eles eram em Cristo. E Cristo abriu esse acesso para mim e para você. Amém? Fica de pé. Só para você ter a impressão que eu já estou acabando. Nós vamos tocar um louvor, irmão, talvez você não conheça ele, mas é um louvor, ele tem uma